Pode ser que você esteja vivendo uma fase em que olha para a sua vida e pensa: Deus, eu sei que o Senhor já fez grandes coisas por mim, mas eu preciso que o Senhor faça novamente. Talvez você esteja esperando uma resposta, orando por alguém da sua família, esteja esperando uma mudança que parece não chegar. Talvez você esteja plantando alguma coisa e ainda não está vendo fruto nenhum. E é justamente por isso que eu quero conversar com você hoje sobre o Salmo 126, porque ele é um salmo sobre restauração, mas principalmente o Salmo 126, ele é um salmo sobre o que fazemos depois que Deus já fez grandes coisas, mas ainda existem áreas da nossa vida que precisam ser restauradas por Deus. Esse salmo fala sobre isso. Então, se você puder me acompanhar nesse devocional, abra aí a sua Bíblia no Salmo 126. Nós vamos iniciar ali no versículo 1, que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Olha que interessante. O salmista começa olhando para trás. Antes do salmista falar sobre o que ele ainda precisa, ele se lembra daquilo que Deus já fez. Isso nos ensina algo muito importante. Antes de nós pedirmos a Deus para fazer algo novamente, vamos nos lembrar daquilo que ele já fez. Mas vamos entender um pouco melhor esse começo aqui do Salmo, que o Salmo ele fala sobre Sião. O que é Sião? Sião é um nome associado a Jerusalém e, por extensão a isso, ao povo de Deus e ao lugar da presença de governo de Deus. No contexto aqui dos Salmos, quando o salmista fala de Sião, ele não está simplesmente falando de uma cidade qualquer. Jerusalém ela tinha um significado espiritual muito profundo para Israel. Era a cidade onde estava o templo. Jerusalém era o centro da adoração a Deus. Então aqui quando o salmista fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ele está falando de Deus restaurando o seu povo, trazendo o seu povo novamente aquilo que havia sido perdido. Isso é importante porque os Salmos 120 até o 134, eles eram cânticos associados à caminhada do povo até Jerusalém para adorar a Deus. O Salmo 126, ele parece olhar para uma grande restauração que Deus havia realizado para aquele povo e ao mesmo tempo expressar o desejo que Deus completasse essa restauração de forma perfeita. E aí o salmista diz: ficamos como quem sonha. É a parte B do versículo. Você já viveu alguma situação em que Deus fez alguma coisa tão grande que você quase não acreditou? Uma porta que se abriu, uma resposta que chegou na hora certa, uma pessoa que foi transformada, a qual você havia orado muitos anos, uma situação que parecia impossível e de repente as portas se abriram, tudo mudou. É como se você olhasse para aquilo, para isso que aconteceu já na sua vida, e você dissesse: eu realmente estou vivendo isso? Sabe? Deus realmente me proporcionou tais coisas? É exatamente essa sensação que aparece aqui. E o versículo seguinte, então, o 2, ele vai dizer: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Vamos ficar até aqui por enquanto. Eles estavam rindo, eles estavam celebrando, porque Deus havia mudado uma situação que parecia impossível de ser mudada. Uma situação que parecia perdida. E eu acho que existe algo muito bonito aqui. Nós passamos tanto tempo olhando para aquilo que ainda nos falta, que pode ser que nós esquecemos de olhar para aquilo que Deus já fez por nós. Pode ser que hoje você esteja pedindo: Deus, muda isso na minha vida, sabe? Resolve essa situação, abre essa porta. E não há nada de errado em pedir alguma coisa a Deus. Mas antes de nós olharmos para o que ainda nos falta, nós pararmos um pouco e olharmos para trás, para aquilo que Ele já fez. Lembre-se, pense em alguma situação da sua vida, de um milagre que Deus fez. Onde que você estava? Sabe, o que Deus fez? De onde Ele tirou você? Quantas orações Ele já respondeu? Quantas vezes nós achamos que não conseguiríamos e Deus nos sustentou? O salmista começa lembrando essas coisas. Isso nos leva ao segundo ponto desse texto. O segundo ponto é de nós contarmos aquilo que Deus já fez, testemunharmos. O versículo 2 continua: então entre as nações se dizia:
grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Olha isso. O que Deus fez na vida daquele povo era tão evidente, era tão claro que havia sido Deus, que outras pessoas estavam percebendo. Então o salmista responde: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. A minha versão diz: de fato, o versículo 3. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Eu gosto disso porque existe uma diferença entre simplesmente experimentar algo de Deus e reconhecer que foi Deus quem fez. Ele não diz grandes coisas aconteceram conosco. Ele diz grandes coisas o Senhor fez por nós. Então o salmista ele reconhece a mão de Deus. E uma das coisas que precisamos recuperar na nossa vida é justamente a capacidade de testemunhar, levando a glória para Deus, contarmos aquilo que Deus fez. Eu não estou dizendo que você precisa contar todos os detalhes da sua vida para todo mundo, não é isso. Mas é não ter vergonha de nós reconhecermos, foi Deus, esse milagre veio de Deus, esse sustento veio de Deus, foi Ele quem me sustentou, foi Deus quem abriu esta porta, foi Deus quem me deu força, foi Deus quem me deu esse trabalho, essas condições, essa saúde que eu tenho. Porque quando nós contamos aquilo que Deus fez, nós estamos lembrando também para nós mesmos, para a nossa alma, de que Deus ele continua sendo o mesmo Deus. E aí chegamos no versículo 4, que diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. E aqui acontece uma mudança que precisa ser dita. O salmista acabou de dizer grandes coisas o Senhor fez por nós, mas agora ele ora: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Perceba então uma coisa, eles acabaram de falar sobre restauração, mas ainda estão pedindo a Deus restauração. Por quê? Porque é possível experimentarmos a bondade de Deus em alguma área da vida e ainda continuarmos precisando da intervenção de Deus em outras áreas. É possível nós olharmos para trás e dizer, Deus já fez, e ao mesmo tempo olharmos para o presente e dizer, Deus, eu ainda preciso do Senhor. E aqui aparece uma imagem muito bonita, diz, ele faz uma ilustração, como as torrentes no Negueb. O que é Negueb? Negueb é uma região muito árida, muito desértica, no sul da terra de Israel. É uma região conhecida realmente pela aridez, pela seca. E existem lugares ali onde durante longos períodos do ano a água é extremamente escassa. Mas quando chegam as chuvas, os caminhos, os leitos que estavam secos, eles começam a receber essa água, receber grandes volumes dessa água da chuva de forma muito rápida. Então aquela paisagem que antes era de seca, de repente ela começa a ser tomada por torrentes de água, por grande quantidade de água, e tudo floresce, tudo ganha vida ao redor em pouquíssimos dias. É justamente essa imagem que o salmista usa. Senhor, restaura-nos, restaura a nossa vida como as torrentes no Negueb. É como se o salmista estivesse dizendo, Senhor, visite novamente aquilo que parece seco na nossa vida. E eu acredito que essa seja a oração de alguém que está assistindo a este vídeo neste momento. Sabe, pedindo a Deus, Senhor, me visita novamente, visita a minha casa, a minha família, a minha fé. Visita novamente aquilo que secou dentro de mim, áreas da minha vida que parecem um deserto, áreas que eu olho e não vejo vida, não vejo saída, não vejo movimento, não vejo resposta. Você pode talvez não estar vendo esperança em algo na sua vida, mas o Deus que transforma desertos em vida, desertos em torrentes de água, esse mesmo Deus ele não depende da aparência do terreno, sabe, de como ele está atualmente. Pode ser que você esteja olhando para uma situação dizendo isso aqui acabou, não há mais solução. Mas Deus pode brotar vida novamente onde nós só conseguimos enxergar sequidão. É por isso que a oração do salmista ele é tão bonita. Ela diz, restaura, Senhor. Veja que o salmista ele não está dizendo eu vou resolver na minha força, eu não vou resolver sozinho.
Não, o salmista está pedindo a Deus, clamando a Ele, restaura, Senhor. Ele reconhece que existem coisas que só Deus pode fazer. E essa pode ser a oração que você precisa hoje. Clamar a Deus, Senhor, restaura. Outro ponto que eu gostaria de falar com você é sobre nós não desperdiçarmos as nossas lágrimas. Então chegamos ao versículo 5, que diz assim, esse talvez é um dos versículos mais conhecidos do Salmo 126. Diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Olha que imagem. O salmista está dizendo, os que com lágrimas semeiam. Ou seja, existem momentos em que eu e você vamos precisar continuar plantando, mesmo enquanto choramos. Permanecermos fiéis na vida cristã, na realidade da vida cristã, que nem toda semeadura vai acontecer em dias fáceis. Pode ser que nós tenhamos que obedecer a Deus chorando, continuar orando, mesmo chorando, servindo a Deus, à igreja, aos irmãos, à família, chorando. Mas continuarmos fazendo o que precisa ser feito, mesmo em dias difíceis. Continuarmos acreditando, mesmo sem enxergar o resultado que ainda não veio. Isso não significa que você não tenha fé. Significa justamente que você está exercitando a sua fé. Porque fé não é apenas continuar quando tudo está dando certo. Não é isso. Fé é continuar quando você ainda não consegue enxergar a colheita, não consegue enxergar a saída. Você talvez esteja justamente semeando em áreas na sua família que você ainda não vê a colheita, sabe, nos filhos, mas continuar plantando através da oração, através do amor, através da atenção, tentando reconstruir alguma coisa, fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Pode ser que você esteja cansado porque ainda não viu o resultado, mas esse Salmo 126, ele nos lembra, olha, não desperdice as suas lágrimas. As lágrimas não precisam significar o fim da história. O agricultor, ele coloca uma semente na terra sem enxergar imediatamente aquilo que vai acontecer. Ele planta, ele sabe o que ele está plantando. E após isso, então, o que ele faz? Ele espera, ele continua cuidando, regando, tirando aquilo que não presta, confiando que no tempo certo haverá fruto. Pode ser que essa seja justamente a sua fase de estar semeando, pode ser com alegria, ou pode ser com lágrimas, mas semeando e falando para Deus, Senhor, olha, estou num momento de choro, mas eu desejo continuar. Eu não quero parar porque eu ainda não vi fruto. Eu não quero abandonar a obediência porque ainda não apareceu o resultado. Eu não quero desistir da oração porque a resposta ainda não chegou. Eu quero crer que ainda não é o momento, que o Senhor está me preparando ou o Senhor está preparando a situação para o momento certo. Não confunda a ausência de resultado imediato com a ausência da ação de Deus. Existe um tempo entre a semente ser plantada e a colheita ser feita. Um outro ponto é sobre nós continuarmos mesmo chorando. O versículo 6 aprofunda essa ideia, vai dizer assim, quem sair andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eu quero que você perceba uma palavra, quem sai andando. Veja que ele está num momento de choro, mas ele continua a sua peregrinação. Ele está num momento de sofrimento, mas ele continua a semeadura. Ele não parou. Essa eu creio que é a palavra de Deus para você hoje. Para você continuar numa busca por Deus, continuar o seu caminho sem se desviar do que é correto, do que é de Deus. Você continuar olhando para a obediência. Você continuar desejando semear aquilo que vem de Deus, aquilo que é bom. Pode ser que você hoje não consiga sair correndo e plantando um monte de coisa, mas pelo menos continue andando. Pode ser que você não esteja com força para correr, mas está tudo bem. Continue a sua caminhada, mesmo que você esteja em um momento de choro, mas não pare. Continue andando. Existe uma promessa no final. E a promessa é: voltará com júbilo, voltará com alegria, trazendo a sua colheita.
O salmista está olhando para frente. Primeiro, no início do salmo, ele começa olhando para trás, quando o Senhor restaurou. Depois ele olha para o presente. Ele diz, restaura, Senhor. E ele termina agora olhando para o futuro. Voltará com júbilo, trazendo a sua colheita. Essa é a dinâmica da vida com Deus. Nós olhamos para trás e lembramos das maravilhas que Deus já fez. Nós olhamos para o presente e oramos a Deus para que Ele faça, para que Ele nos conduza. E olhamos também para o futuro e esperamos uma resposta vinda de Deus. Pode ser que você esteja vivendo exatamente entre o versículo 4 e o versículo 6. Você já viu Deus agir, você já viu milagres e hoje você pode estar pedindo, Senhor, faz novamente. Você está semeando, mas ainda não viu a colheita. Você está num momento de choro, mas ainda não viu os resultados. Mas não significa que a história terminou. Você pode estar exatamente no meio da história. Mantenha firme. Eu quero terminar esse devocional voltando àquela progressão que o Salmo nos apresenta. Primeiro eu me lembro do que Deus fez, depois eu reconheço o que Ele fez. Seguinte, eu peço que Ele faça novamente. Após isso, atravesso as lágrimas, continuo semeando e continuo esperando a colheita. Pode ser que hoje você precisa voltar ao começo, se lembrar daquilo que Deus fez, parar de olhar somente para aquilo que ainda não aconteceu, mas olhar para trás e dizer, Senhor, eu me lembro, e depois reconhecer grandes coisas o Senhor fez por mim. E então, se existe uma área que você ainda precisa ser restaurado, ore a Deus, pedindo, Senhor, faz novamente. E se você está chorando enquanto semeia, não pare. Continue, porque talvez você ainda não esteja vendo a colheita, mas isso não quer dizer que a sua colheita não está sendo semeada debaixo da terra. Então, se você hoje está vivendo um tempo de espera, um tempo de lágrimas, um tempo que parece que nada está acontecendo, eu quero deixar uma palavra para você. Não desista no meio da semeadura. Porque Deus ele ainda é o mesmo Deus que restaura. Deus ele ainda é o mesmo Deus que faz grandes coisas ontem, continua fazendo hoje e continuará fazendo eternamente por nós. E nós podemos confiar que no tempo de Deus, aquilo que hoje é semeado com lágrimas, poderá ser colhido com alegria. Eu tenho certeza disso. Caso Deus tenha falado com você através dessa palavra, desse vídeo, comente aí alguma coisa, compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja precisando lembrar que as lágrimas não são o fim da história. Tá bom? Deus abençoe você. Grande abraço.